A Bíblia diz, Lucas capítulo 5, a partir do versículo 17. Evangelho de Lucas capítulo 5, versículo 17. Ora, aconteceu que num daqueles dias, estava ele ensinando, e achava-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindo de todas as aldeias da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram então, diz a Bíblia, meus queridos irmãos, uns homens trazendo em um leito um paralítico e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. E não achando por onde introduzi-lo, por causa da multidão, subindo ao eirado, desceram no leito por entre os ladrilhos para o meio diante de Jesus. Versículo 20, leia comigo. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Homem, estão perdoados os teus pecados. E os escribas e fariseus arrazoavam, dizendo: Quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes: Que arrazoais em vosso coração? Qual é mais fácil dizer: estão perdoados os teus pecados, ou levanta-te e anda? Mas para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra a autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Imediatamente se levantou diante deles e, tomando o leito em que permanecera deitado, voltou para casa, glorificando a Deus. Todos ficaram atônitos, davam glória a Deus, e possuídos de temor, diziam o quê? Meus irmãos, a palavra do Senhor, ela é maravilhosa. Quantas vezes você ler esse texto, você vai ter aplicações das mais diversas. A cada vez que você ouvir uma pregação sobre esse texto, sua vida será edificada, e em várias vertentes, em várias perspectivas diferentes. Eu quero apresentar uma delas hoje aqui, conversando com os meus irmãos sobre esse assunto. E quero especificamente iniciar a minha reflexão quando Jesus nos traz uma perspectiva sobre a fé que havia no coração daqueles homens que ali estavam. A história é muito conhecida, vocês sabem muito bem disso. Muita gente numa casa, um paralítico, dificuldade para entrar. Esses homens abrem o telhado daquela casa para colocar aquele amigo enfermo que ali estava. Versículo 18 descreve isso: procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. Vai acompanhando comigo, eu vou falando o versículo, você vai ver se está na Bíblia mesmo. No versículo 19 diz: E não achando por onde introduzi-lo, porque a multidão estava ali, colocaram lá de cima. Versículo 20, Jesus traz uma visão bastante interessante que é observada por Lucas. Lucas faz uma observação no comecinho do versículo 20, que eu queria começar destacando isso. Vendo-lhes a fé. Como é possível ver a fé em alguém? Na sua opinião, só aqui entre nós dois, como é possível perceber que uma pessoa tem fé? Vou introduzir essa sua resposta com algumas colocações. É possível ver que alguém tem fé a partir do tom de voz da pessoa? É possível ou não? É possível. Mas o tom de voz define se a pessoa tem fé ou não? Meus irmãos, define o tom de voz, define se alguém tem fé ou não? A postura da pessoa pode definir se ela tem fé ou não? Pode ser. Mas a postura dela, posicionamento dela, maneira como olha, maneira como se posiciona, sua gesticulação, define se ela tem fé ou não? Pode ser teatro? Pode ou não pode, irmãos? Que pode, pode. Então, como é que a gente vê que uma pessoa tem fé? Pergunta para o coleguinha do lado.
Aquele coleguinha com quem você conversa que você está no colégio. Entendeu? Viu, Cíntias? Pergunta no coleguinha. Perguntou, coleguinha? Perguntou, coleguinha aqui? Perguntou para o coleguinha? Perguntou, coleguinha sabe muito, pode perguntar para ela. Perguntou? Sabe muito, hein? Pode perguntar. Sabe muito, pode perguntar. Sabe muito, pode perguntar. Como é que faz? Como é que faz? Como é que a gente descobre como a pessoa tem fé ou não? Lá de cá, alguém para me ajudar. Lá de cá, essa ala aqui. Vocês aqui. Essa classe aqui. Não, é do lado de cá. Cadê a classe? Vocês estão do lado de cá? Quem está falando? Está falando do lado de cá? Não, ó, só do lado de cá agora. Como é que Desculpa. Como é que você descobre que uma pessoa tem fé? Só vocês pensem. Vocês. Eu não ouvi nada, eu só estou vendo um unicórnio aqui na minha frente. Depois que eu vi o unicórnio, eu não consegui ver mais nada. Eu vejo unicórnios por todos os lados. Quem falou o quê que eu não vi? Atitudes. Muito bem. Não pode colar do amiguinho. Essa ala aqui agora, vocês. Discernimento. É uma vez só também, pode falar o tempo inteiro. Discernimento, atitude, discernimento. Não, peraí, já foi, passou. Agora aqui. Já foi, agora aqui. Vocês. Postura. Qual foi o primeiro lá? Atitude. Depois, discernimento. Aqui, postura. Lá de cá. Sabe o que eu gosto? Quando eu chego aqui nesse lado, e a pessoa olha para o lado. Igualzinho na sala de aula, não é verdade? Aqui é quem é que vai falar aqui desse grupo aqui? Frutos. Vamos lá. Até agora não ouviu o que eu estou querendo ouvir, viu? Mas tudo bem, vamos lá. Esse lado aqui agora. Perseverança. Alguém falou outra coisa lá? Hein? Certeza. A pergunta foi: como é que eu descubro que uma pessoa tem fé? Pela atitude? Pelo quê? O que foi? Discernimento? Postura. Vou perguntar para vocês agora, vocês vão matar. Agora vocês vão matar. Se eu tiver fé e não tiver obras, é o quê? Por que ninguém respondeu isso? A fé, sabia, coleguinha, sabia? Coleguinha, sabia? Fé sem obras, ela é viva ou ela é morta? Eu digo que eu tenho fé, mas vivo como se não tivesse fé, quer dizer o quê? Que a minha fé, a fé sem obras, Tiago escreve isso no capítulo 2 e se expressa para o nosso entendimento e nosso conhecimento. Se uma pessoa diz que tem fé, mas ela não tem obras, a sua fé é morta. Agora eu fiz essa cara de bravo aqui que é para poder impressionar. A fé sem obras é morta, meus queridos irmãos e irmãs. Quando Jesus foi interrompido por uma mulher hemorrágica, sofrendo de hemorragia há 12 anos, ele foi interrompido, ele estava indo para a casa de Jairo. Foi interrompido. No que ele foi interrompido, a Bíblia diz que aquela mulher saiu de casa com uma frase na mente, no coração, e que foi verbalizada com a sua atitude. Ela dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, eu serei curada. Ela tinha fé, e ela mostrou a fé com a sua atitude, postura, comportamento, discernimento, etc, que vocês colocaram aqui. O resultado da sua fé é a sua prática. Sem a prática, a gente pode ter uma fé teórica, é aquela fé que ela é apenas um discurso, mas ela não é uma realidade que nós podemos impressionar e colocá-la em prática. Segunda coisa, um exemplo aqui, lembra da cura do criado do centurião? Está lembrado como é que foi? Está lembrado ou não está lembrado? Como é que foi então? Sabe quando você encontra alguém e a pessoa pergunta assim: está lembrado de mim? Normalmente você responde o quê? Claro. E a pessoa diz assim: de onde? Olha, você é uma pessoa tão inesquecível que eu lembro de você em todos os lugares.
Pastor sente isso o tempo inteiro. Pastor está lembrado de mim? Olha, é difícil, gente. Difícil. Basta uma palavra. Eu não sou digno de o senhor vá na minha casa. Eu vou na sua casa te curar o seu criado. Não precisa ir lá em casa não, porque eu sou homem de autoridade, sujeito a pessoa de autoridade. Eu dou ordem para um vai e ele vem. Basta uma palavra do Senhor. A fé daquele homem estava na sua palavra, na sua atitude. Quando Jesus viu a fé daqueles homens, ele viu a fé representada na sua atitude, no seu empenho, no seu esforço. Não é uma fé parada dentro de casa, é uma fé que busca, é uma fé que anda, é uma fé operosa, é uma fé ativa, é uma fé verdadeira, é uma fé palpável, é uma fé concreta. E olha, não estamos falando de fé, que fé é uma coisa que não é concreto. A gente não consegue medir a fé de alguém, tem como? Medir a fé de alguém? Não tem como medir a fé. Como é que você está de fé hoje aí? Hoje eu estou rompendo em fé. E você? Hoje eu estou ruim, estou crendo em nada. Hoje eu estou ruim, mas tem dia que a gente está ruim. Tem dia que a gente está nesse vai e vem espiritual, nessa montanha russa espiritual, e eventualmente você está num momento de baixa espiritual e a sua fé está em crise. Quem nunca passou crise espiritual? Vou perguntar só para os pastores, para os dois. Já tiveram crise espiritual? Levanta a mão só para a igreja ver. Homem não? Não, de ontem para cá, você está perguntando. Todos nós, o tempo inteiro, no momento da crise espiritual, qualquer um de nós pode ficar naquele instante de será, não sei. Acontece com você, comigo, com nós todos. Pastor não é melhor do que ninguém, pelo contrário, ele é muito mais perseguido, ele é muito mais tentado. Nós passamos por coisas que a maioria das pessoas não passa. Nós precisamos de muitas orações. Nós precisamos de muitas orações. Nesse texto, uma coisa que chama a minha atenção inicialmente é que Jesus vê a fé, e a fé é revelada na atitude. Pergunto para você, se Jesus olhasse para a sua vida, para a minha vida, ele veria em nós fé? A gente chegaria, ei Jesus, chegamos. Jesus ia falar, rapaz, estou vendo que você está com muita fé. Eu não consigo medir a sua fé, nem você a minha. Mas Jesus sabe. O versículo 21, meus irmãos, versículo 20 e versículo 21, alguma coisa muito especial acontece. Jesus primeiro perdoa os pecados dele, daquele homem. E a reação dos escribas e fariseus que ali estavam, uma reação curiosa. Eles ficaram indignados, eles arrazoavam no coração indignados. E a fala deles foi: quem é ele para perdoar pecados? Porque só quem perdoa pecados é Deus. E eles disseram que Jesus estava blasfemando. Irmãos e irmãs, prestem atenção para o que eu vou dizer a vocês. Do ponto de vista deles, eles estavam certos. Por quê? Por quê? Porque eles não viam Jesus como filho de Deus. Eles viam Jesus como homem normal. Eles não viam Jesus como filho de Deus, Deus Filho. Eles não viam Jesus como aqueles que o conhecem, o veem. Eles não reconheciam a divindade de Cristo, e porque não reconheciam a divindade de Cristo, eles não entendiam como ele podia perdoar pecados. Só pode perdoar pecados quem é Deus. Eu não posso perdoar o seu pecado, você não pode perdoar o meu pecado, e eu não posso dizer que os seus pecados estão perdoados se você fizer isso, aquilo ou aquilo outro. A justificação pelas obras atende a uma necessidade humana de fazer alguma coisa e ser recompensado. Eu pequei. Para me perdoar, eu farei um sacrifício. Eu sofrerei algum tipo de perda. Eu me envolverei com alguma coisa que me custe alguma coisa, seja financeira, seja física, para que aí sim, fruto da minha obra, eu seja perdoado. Isso é justificação pelas obras. A justificação pela fé e pela graça é quando eu reconheço que o esforço foi feito por mim na cruz do Calvário.
e que Jesus Cristo é aquele que pode me perdoar, e que Jesus Cristo é aquele que vem ao meu encontro para mudar a minha história. Jesus é Deus. Jesus é Deus. Ele é o maior psicólogo que já existiu. Ele é o maior líder que já existiu. Ele é o maior administrador que já existiu. Ele é o maior mobilizador de multidões que já existiu. Ele pode ser um monte de coisa, mas se ele não for Deus para você, será apenas uma perspectiva de uma pessoa admirável, de um líder extraordinário, de uma pessoa que marca a história, mas não que muda a história. Várias pessoas ao longo da história a marcaram, negativa ou positivamente. Ninguém pode negar que Adolf Hitler marcou a história, que Winston Churchill marcou a história, que vários líderes do mundo marcaram a história. Mas mudar a história é completamente diferente. Nós estamos em 2018. Por quê? Porque nós estamos numa era pós-vinda de Jesus Cristo. Nós vivemos um ano cristão 2018 marcado pela graça do Senhor. Jesus Cristo mudou a história, e Jesus Cristo é Filho de Deus. E todas as vezes que nós lutarmos com essa realidade, nós precisamos parar e pensar: Jesus Cristo é Filho de Deus. Eles não viam Jesus assim. E nós, irmãos, entre nós dois aqui, uma conversa entre nós dois. Jesus Cristo é Filho de Deus, é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Eles arrazoavam no coração. Versículo 20, Jesus vê, perdoa. Versículo 21, eles chamam Jesus, eles dizem que Jesus blasfemou. Versículo 22, Jesus pergunta: que arrazoais em vosso coração? Mas Jesus sabia. E no versículo 23, leia a pergunta comigo, está no versículo 23. Que é mais fácil dizer? Então, perdoar os teus pecados ou levanta-te e anda? O que era mais fácil? Hein? Deixa eu ver se eu entendi. Se eu entendi bem aqui, o que eu estou ouvindo de vocês, ou de alguns de vocês, é mais fácil dizer: estão perdoados os teus pecados? O meu tom de voz está inclinando você a repensar a sua resposta, mas vamos lá. Por quê? Porque declarar perdão é uma coisa, perdoar pecados é outra. Só quem pode perdoar é Deus. Só quem pode perdoar é Deus. Jesus fez o que era mais difícil. Jesus fez aquilo que só Deus poderia fazer. Aí ele pergunta: o que é mais fácil? Dizer: perdoados estão os pecados, ou levanta-te e anda? Então, para provar, olha aí o versículo 24: mas para que saibais que o Filho do Homem, ou seja, Filho de Deus, Deus Filho, tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Qual que era o mais fácil? A cura. Qual que era o mais difícil? Perdoar os pecados. Mas para que eles soubessem que Jesus é Filho de Deus, tem toda a autoridade, ele se expressa dessa forma. E aqui é o caminho para uma segunda reflexão. Jesus prossegue no alvo, Jesus cura, revela-se como Filho do Homem, perdoa os pecados, para além da guerra espiritual, com reflexos no emocional. A pergunta que eles fazem: o arrazoar no coração tem como um dos objetivos tirar Jesus do rumo. Vou chamar isso de distrair Jesus do caminho. Jesus sofreu essa pressão várias vezes. A tentação, o momento da tentação, com as tentações a que Jesus foi submetido, todas elas objetivavam tirar Jesus do rumo, distrair Jesus. Quando se traz aquele arrazoado, aquela reflexão, quando se apresenta aquela crítica, quando se coloca Jesus em xeque, um dos objetivos é trazer sobre Jesus Cristo uma distração, é tirar Jesus do caminho,
é impedir que ele se manifestasse como Filho de Deus, é impedir que ele revelasse o seu poder e a sua graça. Naquele instante, quando aquele homem é curado, curados são todos os outros que ali estavam. Quando Jesus perdoa os pecados dele, todos os outros compreendem que Jesus é quem tem o poder para perdoar. Então, eu quero dizer para os irmãos que existem muitas coisas que nos distraem. E queria perguntar para você, o que te distrai? O que te distrai na caminhada cristã? O pessoal que trabalha com trânsito tem feito uma campanha incessante dizendo que celular distrai a gente no carro. Vê se pode. Sabe o que eles falam? Eles falam que se nós estivermos no celular dirigindo, nós vamos ter a nossa atenção dividida. E que a gente corre o risco de, em vez de frear, a gente manda um enter. Olha o que eles falam. Eles dizem que às vezes, a pessoa esquece que está dirigindo, passa uma marcha, freia, dá uma seta. Por exemplo, seta é uma coisa que tem gente que acha que não tem no carro, né? Já me disseram isso uma vez: pastor, o senhor tem seta no carro? Aí eles acham que se a gente pegar o celular, olha só, o pessoal não entende nada, né? Ou às vezes até entende. Pode ser que o celular distraia algumas pessoas. Pode ser que algumas pessoas estejam conversando com outras distraídas. Nunca deve ter te acontecido isso, como alguém que faz, mas como alguém que já recebeu. Você conversa com uma pessoa, você conta uma história para ela, a história da sua vida. Se for mulher, a gente até entende que a história é longa. Se for homem, a gente fica surpreso, que em geral é mais objetivo. Mas, independentemente se for homem, se for mulher, tem gente que não presta atenção no que a gente fala. Às vezes até não presta quando a gente prega. Às vezes. Algumas coisas nos distraem espiritualmente. Algumas coisas querem nos tirar do caminho. O que é para você que tira você do caminho? Ou que tenta tirar você do caminho? Jesus conta uma parábola do semeador. E ali ele fala sobre solos diferentes. A semente que é lançada, uma semente, um tipo de semente cai à beira do caminho. Eu chamo isso aqui de vulnerabilidade. São pessoas vulneráveis. A Bíblia diz que logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Há superficialidade, há uma questão de falta de comprometimento. Vulnerabilidade, são pessoas que até recebem a palavra, mas são vulneráveis. Acreditam, desacreditam no estalar de dedos, mudam de opinião porque não tem nenhum tipo de processo de enraizamento. O segundo tipo de solo é um solo chamado rochoso, esse que não tem raiz mesmo, não permite que haja profundidade. Essa ausência de profundidade gera pessoas que durante um tempo elas aparentemente abraçaram a fé, mas isso acontece por pouquíssimo tempo. Elas mudam muito rapidamente porque não há nelas profundidade. O terceiro tipo de solo é o solo que cai entre espinhos. E esse é curioso, porque esse tipo de distração é muito comum hoje em dia. Essas pessoas são sufocadas, esse tipo de semente, sufocadas pelos efeitos do imediatismo e da temporalidade. Eles recebem bem a palavra, mas deixam os valores bíblicos de lado e se embriagam em questões passageiras e temporais. O sentido de eternidade, ele se perde, porque o que há é um sentido de imediatismo. Jesus diz que essas pessoas são fascinadas pela riqueza. E o que é riqueza? Riqueza para uns é uma coisa, para outros é outra coisa, mas elas são sufocadas pela riqueza. Elas observam a sua vida como se elas fossem o centro de todas as coisas. E por causa do seu olhar imediatista, temporal, sem profundidade, elas se distraem. Todos nós temos que reavaliar a nossa vida, assim como você e eu também. Há pessoas que começam a ler a Bíblia e se distraem. Já te aconteceu alguma vez? Levanta a mão para poder ver. Quem não levantou é que não está lendo a Bíblia.
Com qualquer ser humano vivo já aconteceu isso. Quer ver outra coisa? Você começa a orar e se perde. Já te aconteceu isso? Agora, para fechar. Você começa a ouvir a pregação e voa. Voa, andorinha, voa. Eu também. Todos nós. Eu acho interessante, uma vez me disseram que a gente tinha que orar escrevendo. Eu falei, mas tudo? Não, faz só um esboço. Esboço? Põe só uma palavra. Uma palavra. É uma forma de treinar mentes distraídas. Há pessoas que não conseguem fazer duas coisas ao mesmo tempo. Eu ouvi uma palavra preconceituosa do lado de lá. O que te distrai? Quero terminar lendo aqui ao final do texto. Jesus diz no versículo 24, nós lemos, levanta-te, finalzinho do 24, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. 25, leia comigo. Imediatamente se levantou diante deles e, tomando o leito em que permanecera deitado, voltou para casa como? Como? Lê direito. Voltou para casa como? Ok? Você está entendendo que a caminhada dele já era uma glorificação a Deus? Você imagina esse homem voltando para casa, os pais, a família, mulher, não sei, família, os amigos dele, voltando para a rua dele, entrando no condomínio dele, na portaria do condomínio. Rapaz, o que houve com você, rapaz? E o cara andando e glorificando a quem? Mas algo mais aconteceu, versículo 26. Eu estou falando do versículo, gente, escuta aqui, visitantes, quem está ouvindo a gente, aqui na igreja é Bíblia. Todo mundo é criativo, mas nós pregamos a Bíblia. 26. Todos ficaram atônitos, aquela agitação no ambiente. E eles davam? O rapaz foi para casa como? Glorificando a Deus. E o povo? Continua lendo. E possuídos de temor diziam, hoje vimos prodígios. E eu quero terminar dizendo para vocês o seguinte, que aqueles que a tudo assistiram deixaram de ser meros espectadores e passaram a ser adoradores. Deixaram de ser espectadores e se tornaram adoradores. Eles davam glória a Deus. Versículo 26 descreve isso para a gente de forma clara. Eles passaram a dar glória a Deus, aqueles que ali estavam. Versículo 25 diz que aquele que foi curado foi para casa glorificando a Deus. Glorificaram a Deus, o povo começou a glorificar a Deus, deixaram de ser apenas meros espectadores, deixaram de ser aqueles que assistem, deixaram de ser aqueles que estão acompanhando com o olhar, observando o que está acontecendo, passaram a ser aqueles que, juntamente com os demais, davam glória a Deus, reconheciam os feitos de Deus, agradeciam ao Senhor, percebiam aquilo que Deus estava realizando, percebiam que essa era uma obra divina e não humana, percebiam que não era apenas um instante qualquer na sua vida, mas era um momento extraordinário, deixaram de ser espectadores e passaram a dar glória a Deus. Engajamento. Quem trabalha com internet, espera que haja engajamento quanto às suas ideias, produtos, serviços. Os candidatos nas eleições querem que as pessoas tenham engajamento com as suas campanhas. Na igreja, o engajamento começa quando eu deixo de ser um mero espectador e passo a ser um adorador. Não tem que cantar mais alto que os outros. Não precisa. Não é isso. Sabe o que o pai procura? Vou te explicar. E aí eu vou te explicar uma coisa que me traz uma paz enorme. O pai não procura adoração. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 23. O pai não procura adoração. Não é música que Deus procura.
Você imagina se Deus está procurando música, gente? Hein? Aí, Jesus, vou te adorar com o meu pagode. Jesus não está preocupado se é pagode. Não vai escandalizar não, hein? Ah, reverendo, pagode. Trabalhava com os adolescentes há muitos anos. Fui procurado por um adolescente, disse: Rev, nós montamos aqui na UPA um grupo musical. Eu falei: que bênção. Aí ele me disse: é de pagode. Eu falei: ai, Jesus. Não falei, pensei, né? Pensei. Era no grupo da UPA, União Presbiteriana de Adolescentes, tocando pagode. E ele falou assim: já tem até nome. Eu falei: qual? O Pagode. Eu falei: sensacional. Ganhou pelo nome. Aprovado pelo nome, sem ouvir a música. E esses garotos, eu fiz um acordo com eles, que a gente ia tocar eles, né? E na hora que alguém começasse, sabe, que alguém começasse, que era, né? Latino-americano, cariocas, né? Você começa assim, daqui a pouco você começa assim, hein? Né? Daqui a pouco você, hein? Ó, na hora que tivesse isso, vocês param, manda o pessoal sentar, era para adolescente, hein? Manda sentar e começa a orar, dá um jeito lá. E os meninos fizeram literalmente várias vezes. Quando o negócio começava a esquentar, e no dia da estreia deles, eu fiquei na porta da sala, em pé lá, esperando aqueles que queriam ver o que estava acontecendo, né? E aí vinha um oficial, chegava para você: tudo bem? Ô, reverendo, o senhor está aí? Claro. Não, então tá bom. Está ótimo, então. Quer entrar? Fica bom. Não, tem um compromisso. Deus não está preocupado com a música. Você vai dizer para mim que tem certos estilos de música que talvez não caiba. Você pode dizer para mim: pastor, funk não cabe. Outro vai dizer: rock não cabe. Reggae não cabe. Coral não cabe. Sei lá, o cara não vai dizer o que for. Mas Jesus não está preocupado com isso. A Bíblia não diz que ele está preocupado com isso. Desculpa se você achou que era isso. Não é. O que Deus está procurando são adoradores. Adoradores, e não espectadores. Adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Quando a Bíblia nos traz isso, irmãos e irmãs, é porque nós adoramos a Deus pelo que Ele é. Palavra revela quem Deus é. Eu adoro a Deus pela sua palavra. Eu adoro a Deus porque Ele permitiu que aquele paralítico entrasse naquela casa. Eu adoro a Jesus Cristo porque Ele perdoou os pecados dele, que é uma coisa eterna. E também o curou, embora tenha sido uma coisa momentânea, porque esse homem veio a falecer. Eu adoro a Jesus porque Ele se preocupa com as pessoas que fazem arrazoados no coração, pensam, murmuram no coração, e Ele quer o bem delas, Ele quer responder para que eles saibam que Ele é Filho de Deus. Nós adoramos ao Senhor porque nós o conhecemos, porque Ele se revelou a nós. Naquela casa entraram espectadores. Vamos ver o que vai rolar hoje. Ah, meus irmãos, eu sou muito curioso. Eu sou muito curioso. Mas existem certas horas na nossa vida que nós devemos deixar de ser espectador daquele que assiste, aquele que está de braços cruzados, dando nota para o que vem, o que não vem, se está bom, se não está bom, se vai acontecer alguma coisa, se não vai acontecer alguma coisa. É hora da gente entender que nós somos chamados por Deus para sermos adoradores e não espectadores. Aquele homem curado, não sei a idade dele, nome dele, para onde ele ia, não sei nada da vida dele, e não importa também, porque fosse necessário, Jesus teria escrito ali, estaria na palavra. Ele foi para casa dando glória a Deus. Os outros que viram Jesus perdoando e curando, atônitos, também deram glória a Deus. Evangelizei o homem junto com outras pessoas, aquele grupo que eu comentei agora há pouco, chamado Sebastião. Nós encontramos o seu Sebastião na rua, evangelizamos, pregamos para ele o evangelho. O seu Sebastião precisava de duas coisas muito importantes na vida. Uma é Jesus e a outra um banho. Às vezes a gente inverte a ordem para poder interagir. Uma coisa que me chamou a atenção no seu
Sebastião é que o sapato dele tinha boca e não falava. Chapeuzão, aquele sapato aberto na ponta assim, abertinho, entrava um ventinho. Aí pregamos o evangelho, ele abraçou a fé, oramos por ele, levamos para uma casa, seu Sebastião tomou banho, e aquilo que mais me chamou a atenção dele foi o pé. E quando ele saiu lá do banho, preparado, já demos para ele uma roupa. Quando demos para ele um par de meias, sabe aquele presente que você ganhou naquele amigo oculto na sua empresa? Sabe, irmão? Você passou o ano inteiro acreditando que o presente do amigo oculto ia ser bom, esse ano fizeram um par de meias. Demos o par de meias para ele, novinha, cheirosinha. Quando ele botou no pé, nós demos um sapato para ele também, mas ele pegou a meia, botava assim, falava assim: glória a Deus, glória a Deus. Eu nunca mais esqueci do Sebastião, por um par de meias. Por um par de meias ele dava glória a Deus. Pelo que você precisa dar glória a Deus e não deu ainda, ou já deixou no campo do esquecimento, já deixou de lado, já se perdeu na caminhada, deixou de reconhecer o feito do Senhor e precisa hoje relembrá-lo, trazer diante do Senhor e dizer glória a Deus, deixando de ser um mero espectador para ser um adorador, conforme o texto bíblico nos ensina. Vamos orar, meus irmãos, vamos ficar de pé. Agradeça na sua oração, feche seus olhos, ore ao Senhor e agradeça. Dê glória a Deus por alguma coisa que você recebeu na sua vida. Dê glória a Deus. Comece a dar glória a Deus pelo perdão dos seus pecados. Dê glória a Deus por uma cura que Ele operou na sua vida, na vida de uma pessoa que você ama. Dê glória a Deus por uma vitória que você recebeu. Dê glória a Deus pela paz. Oh, meu Deus. Dê glória a Deus pela esperança. Dê glória a Deus. Não espectador, adorador. Não espectador, adorador. Pai, nós te agradecemos por tudo que o Senhor já nos deu e mencionamos cada um de nós só para o Senhor saber. Mas é verdade que nós precisamos expressar a nossa gratidão e a nossa adoração, porque ela também vai revelar a nossa fé. Uma fé que é acompanhada de obras, senão ela é uma fé morta. Obrigado, Jesus, por ser o Filho de Deus e também perdoar pecados. Nós o reconhecemos como Deus Filho. Obrigado, Senhor, por tudo que nós já listamos só no nosso coração para o Senhor saber. Pedimos que o Senhor nos ajude com aquilo que tem nos distraído e tem nos afastado da vontade do Senhor. Mantenha-nos no alvo e no rumo, Pai. Nós te pedimos. Tenha compaixão de nós. Nós te adoramos e glorificamos o teu nome, em nome do Senhor Jesus. Amém.